de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante dentro de JavaScript, que são as funções. Funções são blocos de construção fundamentais em JavaScript. Uma função você pode definir ela como um procedimento, um conjunto de instruções que vai executar uma tarefa, seja ela calcular um valor, ou processar alguma informação, ou enviar esses dados para um servidor, fazer uma chamada HTTP, enfim. Você define essa função em algum lugar dentro de um determinado escopo e depois você chama ela, tá? Então, o escopo também a gente vai ver, é um assunto muito importante dentro de JavaScript e nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Esse assunto, tanto a função quanto o escopo, por serem muito importantes, eu vou deixar dois links de referência na descrição do vídeo, tá? Primeiro para a função, para vocês testarem, verem como funciona e lerem e ir um pouco mais a fundo, tá? Mas os outros módulos a gente vai cobrir eles com mais detalhes, mas se vocês não quiserem esperar a gravação dos outros, eu deixo os recursos aí para vocês consumirem. Então, beleza. Como é que eu posso declarar uma função, né? Já que eu defino a função em algum lugar e chamo essa função dentro do mesmo escopo. Então eu tenho aqui function, é assim que eu declaro uma função. Passo um nome para ela, vou chamar aqui de foo, e abro meu bloco. E tudo que tiver dentro desse bloco vai ser executado por essa função. Como é que eu chamo uma função? É o nome dela, seguido de abre e fecha parênteses. Nesse caso, eu só preciso fazer isso. Então, vamos fazer um teste aqui, um console log, o valor 12. E eu vou dar F7 para executar. Então, tá aí. Chamei foo, declarei foo e chamei aqui embaixo. E ele vai imprimir 12. Tá? Uma outra forma de declarar uma função. Declaro uma variável, bar, vou chamar de bar, e eu declaro aqui a function. Essa é uma outra forma de definir uma variável. Vou colocar aqui o 13. E aí como é que eu chamo? Da mesma forma que eu chamei o for. 12, 13. E uma terceira forma, tá? Que aí eu vou sobrescrever aqui, ó, o var, e vou colocar um function com outro nome qualquer aqui e vou chamar 14, só para você ver que sobrescreveu. Vou passar 14 aqui. 12 e 14. É uma outra forma de fazer. Existe uma diferença entre a de cima, que eu coloco recebe function sem passar o nome, e a que passa o nome. Então essas são as formas que você declararia uma função. Agora vamos dar um exemplo. Suponha que você precise saber quando um número é par ou ímpar. Você vai desenvolver o código e pronto. Então, chegar aqui embaixo, vou colocar o código para isso aqui. Eu vou ter um número, tá? Vou chamar aqui uma variável número. Ela vai vir por algum output. E aí eu vou definir aqui uma variável chamada par, que aí eu vou pegar o número mod 2, tá? E vou ver se o resto é zero. Se o resto for zero, é par, tá? Se não for, é ímpar. Então, isso daqui seria uma expressão que me retornaria um booleano, um true ou false. Eu vou dar um console log aqui para vocês verem o resultado. True. Então, 12 é par. Se eu passasse 13, false. Tá? Imagina que eu tenho essa verificação em diversos lugares. Então,
vai ficar meio complicado eu ficar repetindo o código, né? Nesse caso aqui é um código simples, mas poderia não ser, poderia ser um código mais complexo. E aí quando eu precisar alterar alguma coisa dessa lógica, eu vou precisar alterar em todos os lugares onde eu estou fazendo essa referência. Então, para resolver isso, eu defino uma função, tá? E aí o que eu vou fazer? A operação que eu estou querendo fazer é par, né? Então assim, não é um nome lá muito bonito, mas para simplificar aqui eu vou definir uma função chamada par. E ela vai receber uma variável aqui chamada número. Vai receber um argumento chamado número. E aí o que ela vai retornar? Vai retornar essa expressão aqui de baixo, o resultado dessa expressão aqui de baixo. Agora eu vou apagar isso aqui. E aí eu vou chamar a função, né, que isso aqui agora é uma função, eu vou passar o número. E aí true para 12 e false para 13. Tá? Então esse é o conceito de criar uma função. Eu poderia criar uma função, por exemplo, para calcular o quadrado de um número. Então, vou botar aqui embaixo function quadrado número. Então, como é que eu calculo o quadrado? Eu faço número vezes número. E aí eu posso chamar aqui o console log. E eu passo aqui chamo o quadrado e passo o quadrado de... Eu quero o quadrado de 3. Não, sabemos que o quadrado de 3 é 9. Aí tá aí, 9. O quadrado de 2, que é 4. 4. Então é dessa forma que a gente utiliza a função, com esse significado. A gente agrupa uma determinada funcionalidade dentro de uma função. Tá? E nesse caso eu passei um parâmetro. No caso ela recebe um parâmetro aqui, número. Então aqui dentro eu manipulei esse parâmetro e retornei o resultado do quadrado. Aqui em cima eu verifiquei se número era um número par. Tá? Então eu vou fazendo essas operações e agrupando-as dentro de uma função. Agora observa um caso aqui. Então eu tenho uma variável aqui chamada valor total. Isso aqui vai ser, sei lá, 2.50. Só que eu quero que isso seja, que imprima isso com o RS, né, da nossa moeda, do real. Então eu poderia criar uma função aqui, function formata valor. E aí eu dou um return e eu passo o RS. Fazendo uma concatenação com o valor total. E aí eu chego aqui embaixo, coloco outro console log e chamo formata valor. E executo. Beleza, 2,5 RS. Qual é o problema disso? O problema disso são os efeitos colaterais. Nesse caso aqui, eu não estou alterando o valor, né, o que está dentro da variável valor total. Mas eu poderia ter alterado. Não poderia ter valor total. Então, lá. Pronto. Vou incrementar 1 no valor total. O que vai aparecer agora? 3,5, 3.5. Então, esses efeitos colaterais, que chamam de side effects, que são um problema quando você coloca uma função dessa forma, sem estar num arquivo separado, né, manipular um contexto bem específico. Então, tenha em mente que você manipular variáveis que estão fora da sua função podem trazer efeitos colaterais. Tá? No caso aqui, se eu recebo um valor aqui, ó,
Se eu recebo um valor, vou chamar de valor aqui o nome da variável. E aí, beleza. Nesse cara, eu formato. Então, eu recebo um valor e retorno ele formatado. Isso daqui faz mais sentido. Tá? No caso aqui, retorno undefined. Só um momento que eu vou verificar. Ah, faltou eu chamar aqui o valor total. 2,5, beleza. Eu sei que se eu chegar aqui e alterar valor, vou botar aqui que recebe mais 1, ele até vai alterar o meu valor total, mas é uma coisa que a função fez, ela planejou fazer, o resto da minha aplicação não vai sofrer com isso. E para verificar se isso realmente é verdade, olha só, eu vou imprimir valor total, que lá em cima está 2,5, e dentro da minha função formata valor, ele tem que me trazer o 2,5, o 3,5. Tá vendo? Ele trouxe aqui 3,5, que foi o que ele alterou lá em cima, e aqui 2,5, que é o valor da minha variável. E com isso a gente inicia, né, o tema da próxima aula, que é escopo. Tá? Então, fica ligado, a próxima aula é a nossa última aula desse módulo. Eu vou falar ainda um pouquinho sobre array, mas seria uma aula extra, mas a próxima aula é a última aula e vai ser sobre escopo, tá? Então, fica ligado e até a próxima.